Você está cansado o tempo todo, mas continua funcionando como se tivesse tudo bem. Seu corpo para às vezes, mas sua mente nunca. E isso já parece normal. Você deita. O quarto está em silêncio, mas por dentro, não. Há sempre algo rodando. Um pensamento pequeno, depois outro. Depois um cenário inteiro que você nem percebeu que começou a construir. Não é ansiedade explosiva, não é pânico. É só atividade. Constante. Como se existisse um ruído de fundo que nunca desliga. Durante o dia você funciona, responde mensagens, trabalha, conversa, entrega o que precisa ser entregue. Ninguém percebe nada. Você também quase não percebe, mas existe uma tensão muito sutil nos seus ombros, um aperto leve no maxilar, uma respiração que nunca fica realmente profunda. Seu corpo está parado, mas seu sistema nunca está. Você acorda já cansado, mesmo tendo dormido horas suficientes, e não entende, porque tecnicamente você descansou, mas por dentro, não. Não houve pausa. Existe uma diferença silenciosa entre dormir e desligar. Você dorme, mas não desliga. Sua mente continua organizando, revisando, antecipando, corrigindo diálogos que já aconteceram, criando problemas que ainda não existem. Ela não confia no silêncio. Ela não confia na pausa. Descansar exige algo que você desaprendeu sem perceber. Exige segurança. E em algum momento da sua vida, ficar em alerta virou padrão. Talvez tenha começado devagar, um período mais difícil, uma fase de pressão, alguma responsabilidade que apareceu cedo demais. Você precisou funcionar, precisou ser forte, precisou dar conta. E o seu cérebro aprendeu uma coisa muito simples. Não é seguro relaxar. Então, ele não relaxa mais, nem quando nada está acontecendo. Você pode estar sozinho em casa, tudo resolvido, sem urgência. Mesmo assim, há uma vigilância, um escaneamento constante, como se algo tivesse prestes a dar errado. Não é medo, claro. É uma prontidão invisível. Você começa a perceber que não lembra como é a sensação de realmente soltar o corpo. Não lembra da última vez que ficou em silêncio sem precisar preencher o silêncio. Não lembra da última vez que sua cabeça ficou vazia sem você estranhar. Porque agora o vazio incomoda. Ele parece perigoso. Quando não há pensamento, você cria um. Quando não há problema, você revisita um antigo. Quando não há tarefa, você procura uma. Ficar parado parece errado. Seu descanso virou atividade disfarçada. Você assiste algo, mas está analisando. Você deita, mas está planejando. Você tenta relaxar, mas está monitorando se está relaxando direito. Existe um esforço até para descansar. E isso cansa. Mas é um cansaço estranho. Não é só físico. É um desgaste interno, constante, como se a energia estivesse sendo drenada por algo que nunca aparece completamente. Você começa a se sentir irritado sem motivo claro. Menos paciente. Mais sensível a pequenos estímulos. Luzes incomodam mais. Barulhos parecem maiores. Conversas exigem mais do que antes, porque seu sistema já está cheio, sempre cheio. Você não entra mais em repouso profundo. Seu cérebro fica em uma faixa intermediária, nem em perigo real, nem em paz real. Uma vigília crônica. E aos poucos, isso vira identidade. Você começa a dizer que é ligado demais, que é ansioso por natureza, que sempre foi assim. Mas talvez não.
Talvez você só tenha passado tanto tempo em alerta que seu cérebro esqueceu como voltar. Esqueceu como confiar. Esqueceu como desligar os sensores internos. Esqueceu como permitir que nada esteja acontecendo. E quando nada acontece, você sente desconforto, como se estivesse perdendo algo, como se estivesse falhando em antecipar, como se estivesse relaxando cedo demais. Seu descanso agora tem culpa. Se você para, sente que deveria estar fazendo algo. Se você não produz, sente que está ficando para trás. Se você desacelera, sente que algo ruim pode surgir. Então você mantém o motor ligado, mesmo quando o tanque está quase vazio. E o mais silencioso nisso tudo é que você já não percebe o quanto isso é pesado. Virou padrão, virou pano de fundo, virou o jeito que sua mente funciona. Você vive, mas não repousa. E no fundo, há uma saudade muito difícil de explicar. Saudade de uma leveza que talvez você nem saiba se já teve. Saudade de um silêncio que não ameaçava. Saudade de deitar e simplesmente estar. Mas agora, quando o mundo para, sua mente continua, e você já não sabe como seria diferente. E quando isso continua por tempo demais, algo muda por dentro. Seu cérebro começa a confundir descanso com risco, silêncio com descuido, pausa com vulnerabilidade. Ele não faz isso para te prejudicar. Ele faz para te manter preparado. Mas o problema é que preparação constante é uma forma lenta de exaustão. O estado de alerta deixa de ser resposta e vira ambiente. Você não reage mais ao perigo. Você mora nele, mesmo quando não existe nenhum. Por isso essa dor não grita. Ela não chega como crise. Ela não interrompe sua rotina. Ela se espalha, como uma névoa. Você continua funcionando, mas sente menos. A empolgação diminui primeiro, depois o entusiasmo, depois aquela capacidade simples de ficar satisfeito com algo pequeno. Nada está exatamente ruim, mas nada parece suficiente. Seu cérebro está ocupado demais garantindo controle para permitir prazer. Existe um conflito silencioso acontecendo. De um lado, a necessidade de descansar. Do outro, a incapacidade de permitir o descanso. Você tenta relaxar, mas há uma tensão mínima que nunca solta completamente. Como se seu corpo estivesse esperando um sinal que nunca chega. E aos poucos, você começa a se afastar de si mesmo. Não de propósito, mas porque sentir exige segurança, e segurança exige pausa. Sem pausa, não há mergulho. Sem mergulho, não há profundidade. Então você vive na superfície, pensando muito, sentindo pouco. Há momentos em que você percebe isso. Um instante rápido. Uma pergunta que surge do nada. Por que eu não consigo simplesmente desligar? E você não encontra resposta, porque não parece haver um motivo concreto. Sua vida não está em colapso. Não há ameaça visível. Não há caos explícito. Mesmo assim, o sistema permanece ativado. Isso cria outra camada. Culpa. Você começa a se sentir errado por estar cansado. Errado por não aproveitar o que tem. Errado por se sentir exausto quando, teoricamente, tudo está sob controle. Mas o controle é justamente o problema. Manter tudo sob vigilância exige energia. Monitorar pensamentos exige energia. Prever cenários exige energia. Sustentar desempenho exige energia. E descanso não é apenas ausência de movimento, é ausência de defesa. Seu cérebro desaprendeu a abaixar as defesas. Ele associa relaxamento à exposição. Associa a entrega a risco. Associa pausa à perda de controle. Então, ele te mantém acordado por dentro, mesmo quando você fecha os olhos. A longo prazo, isso cria uma desconexão sutil.
Você começa a não saber mais o que gosta de verdade, porque suas escolhas passam a ser baseadas em eficiência, não em desejo. Você faz o que é necessário, o que é esperado, o que mantém tudo estável. Mas estabilidade não é descanso. Existe um cansaço que não melhora com férias, que não melhora com um dia livre, que não melhora com uma noite longa de sono. Porque o que está exausto não é apenas o corpo, é o sistema inteiro. Seu cérebro está tentando proteger você de algo que talvez nem esteja mais presente. Mas ele não sabe disso. Ele só sabe repetir o padrão que aprendeu. E você começa a sentir uma distância estranha da própria vida, como se estivesse sempre ligeiramente fora dela, observando, analisando, ajustando, mas não simplesmente vivendo. Essa é a parte mais silenciosa. Você continua sendo competente, continua responsável, continua presente, mas internamente algo está sempre tenso, sempre atento, sempre preparado. E quando finalmente percebe isso com clareza, não é dramático, é só um entendimento calmo. Seu cérebro não esqueceu como descansar por fraqueza. Ele esqueceu porque passou tempo demais acreditando que não podia. Agora você entende. O cansaço não é falta de força, é excesso de vigilância. E talvez o que dói não seja apenas a exaustão, mas a percepção de que você já não lembra como é existir sem estar se protegendo. E essa lembrança ausente é o que continua ecoando quando tudo fica em silêncio.